Olá, boa noite. Amanhã é 7 de setembro, o dia da independência. É o dia também que está sendo convocado diversas pessoas para manifestarem em favor da democracia, ou dependendo do seu segmento, antidemocracia. Eu acho muito interessante as pessoas que querem debater acerca da democracia ou querem discutir a nível Brasil os problemas da nossa sociedade. Eu acho isso muito interessante. Porém, eu penso que é uma perda de tempo. É uma perda de tempo porque a manifestação parece mais uma disputa de vaidade, de poder e de glória, de soberba e orgulho, do que de fato defender a democracia, ou defender a liberdade religiosa, ou defender a liberdade de expressão. Muito raro a gente ir para as ruas, ou nós brasileiros, irmos para as ruas defender mais segurança, mais saúde, mais educação. E às vezes as nossas lutas são lutas de disputa de poder. E disputa de poder essa que estão além das nossas forças. Porque aquilo que se mostra na mídia, aquilo que se mostra entre disputas políticas, são apenas performances. Mas na essência desses políticos, eles são a mesma coisa. Na essência, um é amigo do outro. Na essência, um tem o rabo preso com o outro. Essa é a verdade. E como nós estamos vivendo nesse mundo de polarização e de politização, nós chegamos a essa beira da loucura chamada alienação. Nós não aceitamos a outra vertente, nós não analisamos as circunstâncias de modo realista, porque nós colocamos pessoas numa plataforma tão grande, tão elevada, que essas pessoas não podem ser mais criticadas, essas pessoas não podem ser mais contrariadas nos seus atos. E nós chegamos a essa situação tão cruenta que estamos vivendo. Pessoas que não pensam por si mesmas, pessoas que são levadas por aquilo que não estudou, aquilo que não pesquisou, mas que simplesmente são levadas pela emoção em nome de uma bandeira da religião, em nome de uma bandeira religiosa, em nome de um moralismo, ou falso moralismo, em defesa de uma ideologia e não de ideias. E aí simplesmente o tempo vai passando e a gente vai deixando de se importar com as coisas que de fato têm valor na nossa sociedade. Hoje em dia as pessoas querem discutir Brasil, mas sequer discutem o seu bairro, sequer discutem o problema da sua cidade, de esgoto a céu aberto, de falta de segurança, de falta de investimento em saneamento básico. Sequer se lembram em quem votou nas últimas eleições para deputado distrital, federal, estadual, prefeito ou vereador. Muitas pessoas sequer cobram seus prefeitos das suas cidades locais. Aí querem simplesmente discutir a título Brasil. Ora, se a pessoa não consegue discutir nem a sua cidade pequena, quem dirá esse Brasil grande?
Então eu acho uma perda de tempo essas manifestações que estão querendo fazer amanhã, 7 de setembro. Nós não devemos confundir ser cidadão com ser militante. Nós não devemos confundir movimento cívico com movimento político. Nós não devemos também confundir democracia com cleptocracia. Esse é um outro detalhe também do outro lado da moeda. Nós não temos uma democracia no Brasil. Nós temos uma cleptocracia. Então, muitas das indignações de muitos brasileiros são válidas também. São válidas. Dentro de uma ponderação, claro, dentro de uma ponderação, mas são válidas também. O Bolsonaro, ele não é o melhor político que nós temos. Ele não é o melhor presidente que nós precisamos ter. Ele não é. Ele é o menos pior. Ele é o menos pior. Ele é o de melhor daquilo que a nossa brasilidade já conseguiu produzir. E que, infelizmente, o povo brasileiro tem estragado esse camarada. Infelizmente. Então, eu acredito que se nós levássemos os debates para dentro dos nossos bairros, das nossas cidades, das prefeituras ou das secretarias de cada cidade, eu acredito que nós conseguiríamos mudar muita coisa. Mas enquanto a gente querer discutir a nação em detrimento da nossa cidade, da nossa região, a gente não vai conseguir absolutamente nada. A gente vai conseguir sim fomentar o orgulho, a vaidade, a disputa do poder simplesmente pelo poder, e a gente não vai deixar legado algum para as gerações futuras. Ir para lá, levantar a bandeira do Brasil, pintar o rosto de verde e amarelo, usar a blusa do Brasil, é muito bonito. É muito bonito. O verde e amarelo do nosso Brasil é muito belo, é muito encantador. Mas isso não muda nada. Não muda nada. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a pensar, a raciocinar com a própria razão, mas sim com a razão, mas sim com a emoção. E principalmente quando os discursos políticos são atrelados à religião. Está aí o Silas Malafaia andando para lá e para cá com o presidente da República. Gente, toda vez que você alinha poder e religião, você acaba prevaricando, você acaba cometendo uma abominação. Porque a fé, a religião, ela não casa com o Estado. Toda vez que a igreja se aliou ao Estado, toda vez que a política se aliou à religião, foi um desastre. Gerou impérios, gerou destruição no mundo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Que Deus possa abençoar a nossa nação. Que Deus possa nos fazer mais conscientes acerca da nossa responsabilidade como cidadão e não como militante. Que Deus possa fazer com que tenhamos uma percepção mais civilizada de um movimento cívico e não simplesmente de um movimento político. Que os nossos ideais não se tornem ideologias, porque toda ideologia, seja de direita ou de esquerda, ela é uma deturpação de valores em seus extremos. Em seus extremos. É isso. Que Deus ajude a nossa nação, tão machucada, tão violentada pela questão da pandemia,
e que até hoje ainda tentam polarizar e polemizar e politizar esse tema, a gente não merece passar por isso. As pessoas que sofrem não merecem passar por isso. Que você, ao ir para o movimento, tenha essa percepção. Seja um cidadão, não um militante. Lute pela cidadania, não pela militância. Faça um movimento cívico, não um movimento político. Não defenda homens, por melhor que seja, não defenda homens, porque a gente não sabe o que se passa nos bastidores. E eu faço questão de lembrar a palavra de Esdras, quando ele foi tentar pedir ajuda ao rei. Em Esdras 8, verso 20 em diante, ele diz: porque eu tive vergonha na cara de pedir ajuda ao rei, exércitos e cavaleiros, porquanto havíamos dito que a boa mão de Deus era conosco. Infelizmente, o movimento evangélico está preferindo abrir mão da boa mão de Deus para abraçar a mão do rei, a mão do homem. Maldito aquele que confia no homem. Valeu, tchau. Juízo amanhã. Juízo.